convidar o presbítero Elisal, ele vai distribuir essa oportunidade. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Manda uma visão da igreja da paz de Jesus. Então vamos continuar adorando a Deus nessa noite. Amém. Sua Janinha está em de bala aí? Não? Já? Já? Então nós vamos estar ouvindo o Silva Jardim. E a outra coração está conosco? Vai. Galileia está pronta também? Amém. Então, jogo também? Glória a Deus. Então vamos ver o Silva Jardim depois a congregação de Galileia. Amém? Já deixa tudo preparado aí, vamos adorar o Senhor. Eu vou descer que eu vou louvar.
Falamos a todos com a paz de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ler o texto da palavra de Deus que está em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Só o versículo diz assim: cada um contribua segundo propõe no seu coração, não com tristeza ou com necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Portanto, você que nessa noite vai dizimar, vai ofertar, faça isso com toda a alegria do seu coração. Louvado seja Deus, porque fazendo assim, Deus se agradará. Louvado seja Deus. O princípio da honra é o reconhecimento. Quando nós reconhecemos que Deus
é o dono de tudo, e dele provém tudo, nós honramos a Ele, porque reconhecemos a sua soberania. Vamos orar nesse momento e apresentar os dizimistas ofertantes na casa de Deus. Oramos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez estamos reunidos na sua presença para te adorar nessa noite. Adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Mas nessa oportunidade queremos também te apresentar o dizimista e ofertante da tua casa, aqueles que o Senhor tem preparado. Louvado seja Deus para manter a tua obra aqui na terra. Pai, abençoa, vai multiplicar a sua sementeira em nome de Jesus. E aqueles que estão desempregados, que o Senhor que abre porta onde não tem porta. Que o Senhor venha abrir porta de trabalho, de emprego, para que eles possam se manter e permanecer também na sua fidelidade com o Senhor. Nós te pedimos isso, nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. A senhora da sede vai estar louvando enquanto os irmãos estão podendo de oferta. Amém? Entra no meio do fogo e te faz vencedor.
aqui presentes, cerca de 16 congregações representadas. Temos também vindo ali da congregação da Igreja Avivamento Bíblico, Senhor Altir. Amém. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Também temos a nossa amiga do Evangelho, Bianca. Amém. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Volte sempre. Amém. Sua presença aqui nos trouxe alegria e de prazer a nossa alma transformou. Agora toda a igreja vai dizer para você: foi bom conhecer você. Sua presença aqui nos trouxe alegria e de prazer a nossa alma transformou. Agora toda a igreja vai dizer para você: foi bom conhecer você. Amém. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Vamos estar passando a direção da palavra com o nosso pastor Carlos Zé, que vai estar fazendo a leitura da palavra e missionalismo nessa noite em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jeová. Grande é o Senhor. Glória a Jesus. Mais uma vez, eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Grato a Deus, né, por esta oportunidade por estarmos aqui, justificar a ausência do nosso pastor, que precisou fazer uma viagem hoje. E pela graça, pela bênção do Senhor, estamos aqui. Por isso, sou grato a Deus por esta oportunidade. Há umas 4 semanas, nós ministramos aqui sobre o rei do deserto. E no final eu falei que não tinha concluído, que na semana seguinte concluiríamos. Mas aí o pastor antecipou, na segunda-feira seguinte ele retornou. E quando ele me falou para fazer a palavra hoje, eu pensei em trazer, e é isso que nós vamos fazer pela graça do Senhor. Então, muitos já ouviram, alguns dos irmãos, os obreiros, já ouviram, Deus vai falar, revelar mais. Os que não ouviram, vamos tentar fazer com que tenha a completude da palavra. Amém? Vamos abrir a Bíblia no Salmo 63, em nome de Jesus. Salmos 63. Vamos ler o salmo completo. Salmo 63. Diz assim a palavra do Senhor: Ó Deus, Tu és meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua força e a Tua glória, como te vi no santuário, porque a Tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão, assim eu te bendirei enquanto viver. Em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará, como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de Ti na minha cama e meditar em Ti nas vigílias da noite, porque Tu tens sido o meu auxílio, então à sombra das Tuas asas me regozijarei. A minha alma Te segue de perto, a Tua destra me sustenta. Mas aqueles que procuram a minha alma para destruir irão para as profundezas da terra. Cairão a espada, serão uma ração para as raposas. Mas o rei se regozijará em Deus. Qualquer que por eles jurar se gloriará, porque se taparão as bocas dos que falam mentira. Amém? Quantos carecem de oração?
eu também, a minha família, nos apresentar, né, aqueles irmãos nas nossas orações que estão enfermos, carentes, irmãos já conhece. Não esquecendo que Jesus é o mesmo, continua curando, salvando e libertando. Soberano Deus e Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor que nos concedeu este dia e nos trouxe à tua casa nesta noite, pela direção do teu Santo Espírito, Senhor, ministramos esta palavra e pedimos mais uma vez, Senhor, que não fale eu, mas o teu Espírito Santo, e que o teu propósito seja cumprido nesta noite, Senhor, pela ministração da tua palavra. Rogamos, Senhor, pela vida daqueles que estão enfermos, Pai. Pedimos, Senhor, pelos que estão em viagem, pelos que estão trabalhando. Te apresentamos, Senhor, também em viagem, nosso pastor e a sua família. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e pela certeza de que o Senhor continuará fazendo. Continua derramando das tuas bênçãos, Pai, a tua graça, da tua misericórdia sobre a tua igreja, hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, nós vimos que este salmo, ele é um cântico de confiança, ele é um cântico de fé, ele é um cântico de contínuo auxílio a Deus. Nós vimos que esse salmo ele é diferente dessa classe de salmos. Nós vimos que esse salmo ele é um poema. Ele é um poema em forma de canção. Nós vimos que as palavras deste salmo, um cântico, uma oração, mas é ao mesmo tempo um diálogo com Deus. Um diálogo face a face com Deus. As palavras são dirigidas a Deus e não faladas acerca de Deus. Nós vimos que, assim como o Salmo 62, o rei Davi, neste salmo, ele aplica uma oração. E este salmo ele foi muito usado na igreja primitiva, muito cantado. E nós vimos também que, pelo menos duas referências mostram em que ocasião este salmo foi escrito. Em primeiro lugar, mostra que Davi estava no deserto de Judá, e que ele se refere, no versículo 9, aos seus inimigos que queriam lhe tirar a vida. Então, Davi estava em fuga. E em segundo lugar, nós vemos que Davi, no versículo 11, se refere a si mesmo como rei. Então, elimina-se aí a fuga de Saul, quando ele fugia do rei Saul. Então, todo o contexto recai, segundo os estudiosos, que esse salmo ele se aplica à revolta de Absalão, Davi fugindo de Jerusalém por causa do seu filho Absalão, que havia tomado o poder. Foi, digamos assim, um golpe de Estado, Davi seguindo o caminho do deserto. E nós vimos aqui que vários acontecimentos bíblicos aconteceu no deserto da Judéia. E o deserto foi um lugar de refúgio. Nós vimos que o próprio Davi, aí sim, de Saul, ele se refugiou também no deserto da Judéia, conforme 1 Samuel 26, 1-3, que diz assim: ora, vieram os efeus a Saul a Gibeá, dizendo: não está Davi se escondendo no outeiro de Áquila, defronte de Jezimon? Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zif, levando consigo 3.000 homens escolhidos de Israel para buscar a Davi no deserto de Zif. Também foi nesse deserto que Davi se encontrou com o miserável Nabal, 1 Samuel 25:4. Davi ouviu que Nabal tosqueava as suas ovelhas no deserto. Então o deserto para Davi era algo, vamos dizer assim, um ambiente conhecido. Mas nesta situação deste salmo, Davi estava no deserto, Davi foi levado ao deserto, Davi fugiu para o deserto por conta do seu filho que o traiu, por conta do seu filho que usurpou, tomou o reino,
nós vimos também que nesse deserto foi onde as pregações de João Batista foram feitas, conforme Mateus 3:1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Nós vimos também que foi neste deserto que Jesus foi tentado, jejuou 40 dias com 40 noites, né? Conforme Mateus capítulo 4, Marcos 1:12-13. Nós vimos também que foi nesse deserto que Jesus, atravessando de Jerusalém para Jericó, ele narra, né, aquela parábola do bom samaritano. Está lá em Lucas 10:25-37. Então, o estado de Israel, 80% do seu território é deserto. E neste deserto aconteceram muitas coisas. Mas o deserto também traz uma, que nós chamamos de tipologia bíblica para a nossa vida. Então, às vezes, nós estamos no deserto porque fomos levados ao deserto. Às vezes, nós estamos no deserto, como aconteceu com Cristo, o Espírito levou ao deserto. Às vezes, você está no deserto porque você está fugindo, como o rei Davi. Às vezes, você está no deserto porque você se coloca no deserto. É você que é levado por si mesmo ao deserto. E na ministração anterior, eu falei o rei do deserto, meditando ainda hoje, eu colocaria avivado no deserto. Davi estava no deserto, mas Davi estava avivado no deserto. Davi estava orando no deserto. Davi estava salmodiando no deserto. Davi compôs esse salmo no deserto. E no deserto, repito, por uma situação muito, mas muito mesmo, forte e emocional para Davi. Eu quero ler aqui com os irmãos alguns versículos. Está lá em 2 Samuel, não vou ler todos, vou ler só apenas alguns. No livro de 2 Samuel, no capítulo 15, por exemplo, versículo 3. Então Absalão me dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que ele fizesse justiça. No versículo 6, e dessa maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, e assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Versículo 10, e enviou Absalão espias por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvides o som das trombetas, direi: Absalão reina em Hebrom. Também no versículo 12, Absalão mandou vir Aitofel, o Gilonita, do conselho de Davi, a sua cidade de Giló, estando ele oferecendo os seus sacrifícios. E a conjuração se fortificava, e vinha o povo e ia crescendo com Absalão. Absalão foi tomando, foi dominando, para tomar o poder, para assumir o lugar de Davi. No versículo 13, então veio um mensageiro a Davi, dizendo: o coração de cada um em Israel segue Absalão. Imagine o rei, pai, e o seu filho está tomando esta medida. Versículo 14, disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele e nos alcance, e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade a fio de espada. Davi fugiu para defender a cidade. Davi fugiu para não enfrentar o seu filho. Davi fugiu porque sabia que já havia um levante total contra ele. E aí tem mais o capítulo 16, eu não vou ler os restantes, versículo 18, que já é a morte de Absalão. Então este poema, esta oração, este salmo foi composto nesse contexto. E Davi, fugindo, indo para o deserto, numa fuga, numa pressa, não foi nada preparado, não foi planejado. Então não era possível ainda levar tudo que fosse necessário. Mas Davi, deixando, como eu disse aqui, o seu conforto, o seu palácio, a sua cama,
estando no deserto, numa situação precária, ele louva ao Senhor. Ele adora ao Senhor, ele escreve este salmo ao Senhor. Então eu trouxe aqui, esse canto é um cântico de exemplo de um culto pessoal e espiritual a Deus. Mesmo estando no deserto, se você está avivado, se você tem comunhão com Deus, se você tem a presença de Deus, você está alegre, você está saboreando a Deus, você está louvando a Deus, você está adorando a Deus, porque você tem confiança em Deus, porque você conhece a Deus, e você sabe que Deus não lhe abandona no deserto. Aleluia, glória a Jesus. E nós encontramos duas coisas necessárias para uma fé vitoriosa neste salmo. A primeira é a conscientização que eu preciso ter do meu relacionamento com Deus, do meu conhecimento com Deus. E Davi tinha isso. Então eu preciso ter essa consciência do meu relacionamento com Deus. Davi diz: ó Deus, tu és o meu Deus. Ó Deus, tu és o meu Deus. Segundo, deve haver uma busca sincera. Não é porque eu estou fugindo, não é porque eu fui levado para o deserto, não é porque eu estou no deserto, mas é porque eu tenho intimidade com Deus. Então ele fala nesse segundo lugar: de madrugada te buscarei. Aleluia, glória a Jesus. É uma busca sincera de quem conhece a Deus, de quem sabe quem é Deus. E nós precisamos manter essa comunhão com Deus, essa intimidade com Deus, esse relacionamento com Deus aos desertos. Porque eu sempre digo, o crente ou ele passou pelo deserto, ou ele está passando pelo deserto, ou ele vai passar pelo deserto. E o deserto, como eu disse, às vezes você é levado e já está no deserto. O deserto pode ser uma enfermidade, uma crise de relacionamento, uma enfermidade grave, não sei que tipo de deserto poderia ser aplicado, mas é importante eu saber o Deus que eu conheço. Ó Deus, tu és o meu Deus. E nós vimos aí, então, Davi acordava cedo e começava a buscar ao Senhor. Ó Deus, tu és meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada. Então eu dizia: eu te buscarei imediatamente, eu te buscarei agora, eu te buscarei sem demora, eu te buscarei independente da situação que eu esteja e onde eu esteja. Então nós não estamos adorando ao Senhor só no culto, só na igreja, só na bonança, só quando vai tudo bem, só quando está tudo bem. Não. A nossa intimidade, o nosso conhecimento com Deus e a contínua busca da presença de Deus nos dá esta força para enfrentarmos os desertos. Então ele diz: olha, numa terra seca, exausta, sem água, e nós estamos, meus irmãos, mesmo que não está passando por nenhuma dessas situações, no deserto. O mundo é um deserto para o crente, porque o crente não encontra e nem é para encontrar nada que o agrade no mundo, não. Então nós estamos atravessando o deserto para chegarmos a Jerusalém celestial, e nesse deserto chamado mundo nós vamos encontrar muitos empecilhos, muitos obstáculos, muitas serpentes, muitos escorpiões, mas Deus está conosco no deserto. Deus não nos acompanha no deserto. Aí ele diz: meu Deus, a minha alma tem sede de ti. Eu estou numa terra seca, numa terra árida. Mas Davi não estava com sede de água, não. Davi estava no deserto, que fugiu à pressa da tomada do poder pelo seu filho, não levando o suficiente. Nós podemos ler depois, os irmãos lerem capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17, a situação em que tudo isso ocorreu. Mas Davi sabia que Deus estava comigo. Davi sabia que Deus estava comigo. Então esse Salmo 63 nos leva também a refletir. Este é o propósito. Deus é a minha alegria no deserto. Deus é a minha alegria onde eu estiver.
Deus é minha alegria no deserto, Deus é a razão da minha vida. Porque eu conheço, eu tenho intimidade, eu sei que Ele não vai faltar. Ele permite que eu esteja no deserto, Ele permitiu o povo no deserto. E nós vimos o que foi que Ele fez. Então nós vimos dos versículos 2 a 4, essa relação íntima de Davi com Deus, essa constante, tem que ser constante, meus irmãos, para ver a tua força, e a tua glória, como te vi no santuário. Davi estava desejoso, Deus. Davi anseia pelo santuário do Senhor, onde ele contemplava o poder. Davi está lembrando, quando ele ia ao templo, ele sentia a presença de Deus no templo, ele sentia a glória de Deus no templo, ele sentia a força de Deus no templo, ele sentia a presença de Deus. E quando nós estamos no templo, nós estamos para cultuar a Deus, para sentir a glória de Deus, para sentir o poder de Deus, para sentir a força de Deus, porque quando estivermos no deserto, nós vamos nos lembrar e vamos trazer esta glória, este poder, esta força à nossa memória. Aleluia, aleluia. É como aquele carro que você tem que estar com ele sempre com o tanque cheio. Se você está na reserva, você não vai a lugar nenhum, você vai ficar no caminho, você vai ficar na estrada. Você precisa estar contando. Então Davi contempla o santuário, ele estava no deserto. A falta que Davi sentia era do santuário, era da presença de Deus, era da glória de Deus. E eu trouxe aqui que essa expressão é o desejo de alguém que se vê privado, né, daquilo que ele anseia, daquela necessidade. Nós vemos aqui que Jerusalém para ele, que abrigava a arca lá, eu li o versículo 24 e o 25 do 2 Samuel 15. Então a lembrança, a arca que estava ali, representando a presença de Deus. Então a dor de Davi era por não estar na presença, no caso da arca, que simbolizava essa presença. Eu vou repetir aqui então. Davi, o zelo de Davi, o cuidado de Davi, estando no deserto, ele manda retornar a arca. Diz assim a palavra de Deus: e chegou a Abiatar, e veio também Zadok, e com ele todos os levitas que levavam a arca do pacto de Deus, e puseram ali os levitas que levavam a arca, puseram ali a arca de Deus, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Quem pôde seguir Davi foi seguindo. Então disse o rei a Zadok, capítulo 25: torna a levar a arca de Deus à cidade, pois se eu achar graça aos olhos do Senhor, Ele me fará voltar para lá e me deixará ver a arca na sua habitação. Cuidado de Davi, o zelo de Davi. Davi, não vou levar. Volta, coloca a arca no seu lugar, porque eu sei que esse Deus, o meu Deus, Ele vai fazer eu voltar e estar adorando na presença que representa a arca. Davi conhecia Deus. Então aqui nós vemos um sentido de uma comunhão forte com Deus. Davi se lembrando dos dias anteriores de adoração a Deus, quando ele fora capaz de contemplar, como eu disse, o poder e a glória de Deus. Por isso que eu falei na ministração anterior, nós vimos ao culto para sentir a glória de Deus. Nós vimos ao culto para sentir o poder de Deus, porque a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós não vimos ao culto para assistir, nós não vimos ao culto para conversar, para se encontrar com aquele irmão e aquela irmã. Você pode ter tempo que não via, mas você conversa lá fora. Quando terminar o culto, nós viemos ao culto para adorar, nós viemos ao culto para sentir a presença de Deus, nós viemos ao culto para voltar transformado pelo poder da palavra de Deus, nós viemos ao culto para ter resultado. Aleluia. Davi estava no meio do deserto, porque ele não estava querendo proteger só a sua vida, não, mas daqueles que o seguiam, daqueles que estavam com ele. E ele diz aqui no versículo 3: porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Davi conhecia a benignidade de Deus, resete, a palavra hebraica. Davi sabia dessa benignidade de Deus, e Davi isso alimentava, isso sustentava Davi. Davi superava a importância, a própria vida dele para Deus, porque a tua benignidade é melhor do que a vida.
Porque ele sabia que a vida dele estava com Deus, que a vida dele pertencia a Deus. Então a benignidade de Deus para Davi, para nós, para a igreja, é acima de tudo. Uma vida seca, um deserto árido, privado da comunhão, privado do conforto, privado da sua cama. Mas ele diz: porque o teu amor é melhor do que a vida, porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Davi perdeu o seu trono, Davi perdeu o seu reino, mas Davi não perdeu a comunhão com Deus, a visão que Deus lhe concedera, o que ele via quando ele ia adorar lá no templo. A tua glória, o teu poder e a tua força. Para ver a tua força, a tua glória e o teu poder no santuário. Nós vimos para ver e vimos ou sentimos. Então Davi, como eu disse, a palavra reserva e benignidade, ela é usada muitas vezes no sentido de se referir à fidelidade de Deus, ao amor de Deus, aleluia. A bondade de Deus era mais importante do que a sua própria existência. A tua benignidade é melhor do que a vida, e a vida seria intolerável, não seria como viver sem a benignidade de Deus, sem esse amor de Deus. E como é que alimentamos esse amor? Na obediência a Deus, na consagração a Deus, na meditação na palavra de Deus, na comunhão com Deus, no sentirmos a presença de Deus. E como desde o dia em que ordenei que houvesse juízo sobre o meu povo Israel, a ti porém darei descanso de todos os meus inimigos. Aqui Davi sabia da promessa de Deus. Eu estou lendo 2 Samuel, versos 7, 11, 12, 15, 16. E como deste o dia em que ordenei que houvesse juízo sobre o meu povo Israel, a ti porém darei descanso de todos os teus inimigos. Darei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te declara que Ele te fará casa. Quando teus dias forem completos e vierem a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, que sair das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. A promessa do reino perpétuo da descendência de Davi, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Aleluia. Versículo 15: mas não retirarei dele a minha benignidade, como a retirei de Saul. Saul perdeu a benignidade. Dizia que Deus está dizendo que ele não retira, segundo Samuel 7:15, mas não retirarei dele a minha benignidade, como tirei de Saul a quem tirei de diante de ti. Esse é o nosso Deus. Este é o nosso Deus. Este é o nosso Deus. Então por isso Davi valoriza a benignidade de Deus. Por isso Davi valoriza o amor de Deus. E nós precisamos, meus irmãos. Davi no deserto não parou de cantar. Davi no deserto não parou de louvar, porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Davi no deserto não abandonou, não ficou ocioso, não ficou reclamando, não ficou murmurando, não ficou questionando a Deus, ele ficou adorando a Deus. Aleluia, aleluia. E ele fez um salmo no deserto. Ele escreve um salmo, que é uma oração, que é um cântico no deserto. É sério. É sério. A propósito de Deus no deserto. A propósito de Deus no deserto. E quem diz o tempo no deserto não é Deus, não. É quem está no deserto. É quem está no deserto. Davi não foi buscar coisas repetitivas. Davi não foi buscar outros salmos que ele tivesse feito. Não, Davi naquela dor, naquela aflição, naquele sofrimento, ele escreveu um novo salmo. Ele escreveu um novo salmo, um hino no deserto, um louvor no deserto, um salmo no deserto. Davi estava no deserto, mas o deserto não estava no coração de Davi. No coração de Davi estava Deus, estava o amor de Deus, a benignidade de Deus, a confiança que ele tinha em Deus. Aleluia. Aleluia. Davi, ele tinha certeza
Ele tinha certeza. No versículo 4 ele diz: assim eu te pedirei enquanto viver. É avivado até a morte, vai igual Estevão na lição. Versículo 4: assim eu te pedirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. Davi, diante de toda aquela situação, mas estava adorando a Deus enquanto eu viver, até que a morte encontrasse com ele. Pois eu te pedirei de madrugada, no versículo 1, de noite, no versículo 6, e aqui mostra que era uma constante, não era um momento, não era um instante, não era porque apertou a situação do deserto, não, era constante. De madrugada, versículo 6, quando lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite. Aleluias, 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 aleluias. Versículo 5 a 7 nos mostra essa experiência de Davi com Deus. O versículo 5 diz: a minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Do deserto, fugindo do filho que tomou o poder, com dificuldades, mas Davi diz: olha, outra versão diz assim: como banha de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. Davi não enxergava a circunstância do deserto, não. Davi não estava olhando o momento que estava passando, não. Davi estava em comunhão com Deus. Davi estava adorando a Deus. Outra versão diz: tu darás a minha alma, no mesmo versículo 63:5, tu darás a minha alma muito mais do que ela precisa, e eu te louvarei com as minhas palavras. Deus nos dá sempre muito mais do que pedimos, precisamos, necessitamos. Outra versão diz a NVI: a minha alma ficará satisfeita como de um rico banquete, com lábios jubilosos a minha boca te louvará. Aleluia. E esse sentido tutano, gordura, né? Eu trouxe aqui, é uma combinação de palavras hebraicas que indica que você está satisfeito além do necessário. Você está num banquete, você está com fartura, né? Salmo 73, versículo 7 diz: os olhos deles estão inchados de gordura, transbordam as fantasias do seu coração. Então gordura representa fartura, prosperidade. Davi estava no deserto, mas estava se sentindo assim, aleluia. Salmo 81, 16 diz: e tu sustentaria com trigo mais fino, e com o mel saído da rocha, eu te saciaria, aleluia, aleluia. Isaías escrevendo, ele diz: e o Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa de animais gordos, uma festa de vinhos velhos, com tutanos gordos e com vinhos velhos, bem purificados. Isaías 25:6. Esse é o sentido desse tutano, dessa gordura, como é que Davi estava se sentindo no deserto. Salmo 36, 5 a 8, eu vou ler: a tua benignidade, Senhor, chega até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. A tua justiça é como os montes de Deus. Os teus juízos são como o abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Quão precioso é o Deus, a tua benignidade. Davi conhecia Deus. Davi conhecia Deus. Aleluia. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade. Os filhos dos homens se refugiam à sombra das tuas asas. Eles te fartarão de gordura da tua casa, e os farás beber da corrente das tuas delícias. Aleluia. Como é que está a minha intimidade, a sua intimidade, a nossa intimidade com Deus? Aí nós vimos Davi nas horas da vigília da noite. Olha, Davi no deserto, nessa situação, mas ele não faltava as vigílias da noite. Eram 3 vigílias, né, que acontecia lá com os judeus, o melhor que acontece. E Davi descobriu uma boa maneira de resolver a sua insônia, vamos dizer assim. Davi, nas preocupações da noite, ele ia orar, ele ia cantar, ele ia escrever. Quem busca o Senhor encontra satisfação, versículo 5. Quem busca o Senhor no deserto tem memórias agradáveis, porque ele traz a lembrança da sua experiência com Deus. Eu tive a experiência com Deus, eu tive intimidade com Deus, a força, o poder, a glória de Deus. Então neste momento essas memórias agradáveis vêm à minha mente, e eu
adquiro força, aleluia, eu adquiro segurança, eu adquiro confiança em Deus, porque eu sei que o Deus é o mesmo. Eu sei que o Deus não muda. Eu conheci Deus lá no templo. Eu vi a glória de Deus lá no templo. Eu vi o poder de Deus lá no templo. Eu vi a força de Deus lá no templo. E Deus está comigo nesse deserto. E eu vou sentir a glória e a presença de Deus nesse deserto. É isso que ele escreve. Então, na quietude das vigílias da noite, ele louva o Senhor. Aleluia. Deus está perto dele. Deus está como seu ajudador. Então eram 3 vigílias. A primeira vigília está lá em Lamentações 2,19, o princípio das vigílias. A segunda vigília, ou a da meia-noite, a partir da meia-noite, está lá em Juízes 7,19, nós vamos ler. A terceira vigília, que seria a vigília da manhã, 1 Samuel 11. Então Davi, durante as vigílias da noite, Davi talvez estivesse aquele guio com insônia diante da situação, mas ele estava nas vigílias da noite, adorando ao Senhor. Ele estava nas vigílias da noite, servindo, cantando, adorando ao Senhor. Eu coloquei aqui um remédio para nossas insônias, é focar os nossos pensamentos em Deus. É nos lembrarmos que Deus é um Deus poderoso. E assim como Davi no deserto, nessa situação, podemos estar no deserto e também perder o sono, repito, por uma enfermidade, por um problema financeiro, por uma situação de uma tensão, ansiedade, preocupação. Aí ele diz, na noite de insônia, pode se converter em momentos da glória de Deus na nossa vida, para refletirmos quem é Deus, o poder de Deus, as maravilhas de Deus. Então ele utilizou esses momentos para estar na presença de Deus. Aleluia. Aí eu disse aqui, ele traz a memória aquilo que Deus tem sido para ele. Ele traz a memória aquilo que Deus provou para ele quem era. Então esse salmo nos ensina pelo menos mais 2 pontos. A satisfação, versículo 1, e o alvo da satisfação, versículo 2 a 4. E a esperança da satisfação, versículo 5 a 7. Então Davi escrevendo aqui, naquela situação, ele diz, olha, minha alma fartar-se-á de ti. A minha alma tem sede de ti. A minha alma te deseja. Aleluia. De madrugada te buscarei para ver a tua força, para ver o teu poder, para ver a tua glória. Aleluias, 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 aleluias. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio. Então, à sombra das tuas asas me regozijarei. Aleluia. Quem é que está se regozijando debaixo das asas da proteção de Deus? Davi está lembrando ali do santuário. Davi está lembrando ali dos querubins com suas asas cobrindo ali a arca. Davi está trazendo à mente dele as experiências que ele teve com Deus. E nós podemos ver também aqui, 1 João 5,7 eu trouxe, e esta é a mensagem que deles ouvimos e vos anunciamos: que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia. Comunhão com ele, comunhão com ele, comunhão com ele. Davi deseja o Senhor em primeiro lugar. Nós vimos aqui no versículo 1: minha alma tem sede de ti. O corpo de Davi devia estar desfalecido pela sede, pela água, pelo alimento que levou todo o banquete, mas não podia ter acesso, não podia voltar à cidade para adquirir mais. Mas Davi estava desejoso de Deus. Não dos alimentos, dos banquetes, era de Deus, era de Deus, era de Deus, era de Deus. Davi lança a mão desse anseio por água para se referir realmente ao que ele procurava. A arca, a presença de Deus, está cheia de Deus. Em segundo lugar, Davi deseja o Senhor com toda a sua alma, com todo o seu espírito. A fuga de Absalão e todos aqueles traidores fez ele cair na mão dos seus inimigos, mas ele sabia que Deus era com ele. Terceiro, Davi deseja o Senhor, como eu disse,
mais do que o próprio alimento. Então, no deserto, como está o meu relacionamento com Deus? No deserto, às vezes, o relacionamento é obrigatório. No deserto, às vezes, está faltando comida. No deserto, às vezes, está faltando dinheiro para água, para luz, para o gás. No deserto, às vezes, é forte. Mas no deserto estamos com Deus. Se está na comunhão e na presença de Deus, Ele não vai faltar no deserto. Ezequiel, no capítulo 4, versículo 16, referidos ao ser de Babilônia, a situação que aconteceu lá pela Babilônia de Jerusalém, ele diz: comerão pão por peso e beberão a água por medida. Deserto às vezes é dessa maneira. E Ezequiel fala isso para o seu povo, mas Davi não estava preocupado com isso. O que preocupava Davi era a ausência do templo, do santuário, da glória através da arca. Davi e seus homens não eram diferentes. Eles não se deleitavam mais com boas comidas que estavam acostumados. Davi fisicamente não se fartava de alimento, mas espiritualmente ele estava saciado. Aleluia. Minha alma se sacia como se comesse carne gorda e nutritiva. O versículo 5 que eu li. Saciado aqui, né, pela presença, pela glória de Deus. Então Davi, em lugar de estar se alimentando, né, saborosas comidas, a boca de Davi estava cheia de louvores. Davi não estava reclamando, Davi não estava questionando a Deus porque essa prova não passa, porque essa tribulação não passa. Eu sirvo a Deus, eu sou fiel, eu sou dizimista, eu sou isso, eu sou aquilo. Deus sabe quem você é, você sabe quem é Deus, a sua intimidade com Deus, aleluia. Você recebeu o diagnóstico, aquele. Você apresentar a Deus. Você apresentar a Deus. E você crê. E você crê, aleluia. Davi desejava o Senhor mais do que o seu descanso. Onde era que Davi dormia? É inimaginável o palácio de Davi. Mas Davi estava onde? Quando de ti me recordo em meu leito, eu medito em ti de madrugada. Versículo 6. Davi, não estou dizendo, olha, cadê a minha cama, como era, cadê todos aqueles lençóis de seda? Davi está dizendo, eu medito em ti, eu estou te buscando, eu sei que o Senhor está aqui, eu sei que o Senhor é comigo. Davi trocava o tempo de descanso daquela luta para se aproximar mais de Deus, para estar mais buscando ainda Deus. Qual foi o resultado quando buscamos a Deus? Achamos satisfação, júbilo, alegria, versículo 5. Trazemos as memórias agradáveis, versículo 6. Temos segurança, versículo 7. Davi deseja o Senhor mais do que a sua segurança pessoal. Davi estava no deserto. Os irmãos leiam aí depois. Em que situação ele estava? Absalão assumiu o poder, o exército. Davi estava sem segurança, tanto do exército como da cidade, dos muros da cidade. Não tinha muro onde Davi estava, não tinha proteção. E o exército de Absalão estava vindo atrás para pegar Davi. Mas Davi estava preocupado com Deus. Mas não estava preocupado com Absalão, não estava preocupado com quem sabia que era Deus. Ele estava preocupado pela presença de Deus. Ele estava preocupado pela proteção de Deus. Ele estava preocupado pela segurança de Deus. A segurança de um rei que vinha dos seus exércitos e das suas muralhas era diferente. Salmo 16, onde tu me farás conhecer a vereda da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua mão direita delícias perpetuamente. Intimidade com Deus, conhecimento de Deus, aleluia. Salmo 27, 3 a 6. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, conservarei a minha confiança. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Pois no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me esconderá, sobre uma rocha me elevará, e agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos que estão ao redor de mim, e no seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo. Sacrifícios de júbilo, cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor.
É deserto? Cante louvores ao Senhor. É luta? Cante louvores ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Versículos 1 do Salmo 57. Compadece-te de mim, ó Deus. Compadece de mim, pois em ti se refugia a minha alma. À sombra das tuas asas me refugiarei, até que passem as calamidades. Eu sei onde estou naquela situação. Aleluia. Nós somos servos. Aleluia. Nós temos um Deus poderoso. Nós temos a presença do Espírito Santo. Aleluia. Deserto vem, desde o povo de Israel, igreja primitiva, virá até irmos a Jerusalém Celeste. Estamos atravessando um deserto. E o anseio de Davi vai se intensificando. Vai se intensificando. Davi fugiu, levou um contingente reduzido, mas ele também tinha um contingente fiel a ele. Ele tinha um contingente fiel. Quem decidiu seguir ele, acompanhar ele, era fiel a ele. Não ficou com os traidores, não ficou na cidade, não ficou no palácio, não. Foi com Davi, e nós conhecemos a história que não dá para a gente seguir mais. Davi valia mais que a proteção de uma muralha. A gente, às vezes, meus irmãos, e também me incluo, em determinadas situações, a gente olha para o homem, para o socorro do homem, né, do homem, quando eu digo tanto no nível político, que se for, que vai nos ajudar, que vai atender aquela necessidade. Esquecemos que somos filhos de Deus. Esquecemos que é Deus vem pelo homem, mas na direção de Deus. Busquemos a Deus e Deus providenciará de que maneira vai chegar. Não esqueça disso de jeito nenhum. Versículos 8. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta, mas aqueles que procuram a minha alma para destruir, irão para as profundezas da terra. Davi sabia, né? Davi ia para o exército, Davi consultava a Deus. Senhor, tem esse exército aqui, o que é que eu faço? Davi estava pronto para a guerra, mas ia consultar a Deus. Eu dizia, Davi, você vai fazer assim, Davi, você vai fazer dessa forma. E Davi obedecia a Deus. Davi fazia como Deus mandava. Essa intimidade, essa comunhão. Davi tinha consciência dessa segurança inalterável de Deus com ele. E não é diferente conosco, Deus. Não é diferente conosco. Aí ele diz, olha, versículo 8 que eu li. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Então, a tua palavra está na minha alma, está perto. Me segue, é o que me segue, é o que me acompanha. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora, pois, mandai apressadamente avisar Davi, dizendo, já vi esse versículo, não passes esta noite nos vales do deserto, mas passa sem falta outra banda, para que não seja devorado o rei e todo o povo que com ele está. Segundo Samuel 17, 16. Olha a situação. Olha o que chega para Davi. Vai apressadamente, avisa Davi, que não passa essa noite no vale do deserto, mas passa sem falta outra banda, para que não seja devorado o rei e todo o povo que está com ele. Mas Davi tinha Deus. E nós sabemos o final dessa história. Então, aqueles que procuram destruir a sua vida irão para as profundezas da terra, para o chão, lugar dos mortos. E ele diz ainda: os lobos, os chacais, cairão à espada, serão uma ração para as raposas. E os corpos dos combatentes na guerra derrotados, quando ficavam expostos aos animais, isso aí tinha um sentido muito grande. Eu trouxe só um versículo aqui, Jeremias 7,33. E os cadáveres deste povo servirão de pasto às aves do céu e aos animais da terra, e ninguém os enxotará. Então, Davi não foi lutar. Nós vamos ler os versículos seguintes, os capítulos seguintes. Davi pediu ainda pela vida de Absalão. Davi pede pela vida de Absalão. Davi chora desesperadamente quando sabe da morte de Absalão. Davi não moveu nada, mas Deus estava com ele. Deus providenciou.
somente o Senhor. Então os inimigos dos filhos de Deus que tentarem prejudicá-los ou atentarem contra a sua vida receberão do Senhor o justo castigo e poderão perder as suas próprias vidas. Aí está lá Gênesis 9:5, não vou ler Êxodo 21, 23, Deuteronômio 19, 21. Talvez eu leia aqui só um salmo. Aleluia, glória Alguns a Deus. versículos do 5. Aleluia, meu Deus. Dá ouvido as minhas palavras ao Senhor, atende a minha meditação, atende a voz do meu clamor, Rei meu, Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei, porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Davi conhecia Deus, ao Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, e a ele te apegarás, e pelo seu nome jurarás. Glórias a Deus, aleluia. Aleluias, aleluias. Vamos adiantar pelo tempo, aleluia. Davi sabia da benignidade de Deus, Davi conhecia Deus, né? Eu fiz aqui uma pergunta: qual é o seu deserto? Ou você já passou, ou você está passando, qual é o seu deserto? Qual é o seu deserto? Você foi por si? Você foi por circunstância? Você foi por Deus? Interessante que Deus envia para o deserto e Deus faz rodear. Deuteronômio 1:19 diz o quê? Então partimos de Horebe, caminhamos por todo aquele grande e tremendo deserto, que vistes pelos caminhos da montanha dos amorreus, como o Senhor Deus nos ordenara, chegamos a Cades Barneia. 2, de 1 a 3. Depois viramos-nos e caminhamos ao deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito, e muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Então o Senhor me falou dizendo: Asás tem de rodear esta montanha? Virados para o norte, vai rodear mais. Vai, às vezes tem que ficar no deserto mais tempo. Você precisa rodear mais. Rodou, volta de novo, faz o contrário agora. É Deus que tira do deserto. E depende da minha comunhão com Ele no deserto. Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos, e Ele sabe que andas por esse grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Está no deserto, mas Deus é benigno. Deus é misericordioso. Isso é a benignidade que Davi conhecia. E Deus prova no deserto. E às vezes o deserto é para provar. E a palavra de Deus diz isso: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Estes 40 anos para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração e se guardaria os ensinamentos ou não. Tinha propósito e tem propósito no deserto. E Deus também envia no deserto provisão. E o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho do sul. Gênesis 16, 7, efeito de H. Deus prepara Ismael no deserto, e era Deus como moço que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Gênesis 21, 20 a 21. Moisés chega a Deus no deserto, né? E Deus procura ele, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho através do deserto, e veio ao monte de Deus em Horebe. 40 anos no deserto. 40 anos conduzindo o povo no deserto. E 40 anos os fiz andar pelo deserto. Não se envelheceram sobre vós os vestidos, nem se envelheceu no seu pé o sapato. Mas Deus permitiu 40 anos levado no deserto. Jesus já disse: levado ao deserto pelo Espírito. Mas os anjos serviram, né? Aleluia, glória a Deus. E os seus discípulos disseram: Jesus multiplica no deserto. De onde nos viriam? De onde nos viriam no deserto tantos pães para saciar tal multidão? Não conheciam Deus. Não conheciam Deus. Então, de onde é que foram trazer pão para alimentar esse povo tão no deserto? Quem conhece a Deus, no deserto não falta pão, não falta água. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Davi permaneceu no deserto, né?
com relação à saúde. O deserto também é lugar de tentação. E eu já disse, deserto tipifica o mundo, mas deserto também é lugar de oração. E Davi nos mostra isso no Salmo 63, lugar de orar, de adorar a Deus, aleluia. Jesus em Lucas 5,16 diz, porém ele se retirava para os desertos e ali orava. Aleluia. Deserto, nós vemos o amor de Deus, a benignidade de Deus, como eu já disse. E Osés diz isso no capítulo 13, versículo 5. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. É a minha situação no deserto que vamos nos revelar a Deus quem somos. O deserto vai fazer você mostrar para Deus quem você é. Busque mais ainda Deus no deserto. Converse mais ainda com Deus no deserto. Adore mais ainda Deus no deserto. E o deserto também significa igreja, já disse. Este é o que esteve entre a congregação no deserto com o anjo que lhe falava no Monte Sinai com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar. Atos 7,38. No deserto dependia de Moisés, a igreja, 1 Coríntios 10, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E no Novo Testamento, Cristo Jesus, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles, porque assim o que santifica, como o que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmão, dizendo, anunciarei o teu nome aos meus irmãos, cantar-te louvores no meio da congregação. Tipifica a igreja hoje. Tipifica a igreja hoje. Há poder. O sangue de Jesus. Deus quer que a igreja mostre, né? A igreja demonstre esse poder. Esse poder, né? Estendermos as mãos sobre os doentes. Estamos buscando avivamento. Estendermos as mãos sobre os doentes, serem curados, expulsar os demônios, né? Mesmo no deserto. Porque Deus tem piedade no deserto, Deus transforma no deserto, Deus abençoa no deserto. Aleluia. Vou fechar aqui cada tempo. E aí, para finalizar, nós vemos aqui a lógica desse salmo para finalizar. No deserto se busca a Deus, versículo 1. No deserto Deus torna-se real, 4 a 7. Segue-se a Deus que assim se revelou, versículo 8. Temos vitória tendo Deus ao nosso lado, versos 9 a 10. E por fim, regozijamos-nos na vitória, verso 11 desse salmo. E uma palavra é prioritária nesse salmo, e é para nós. É a palavra cedo. De madrugada, rápido, apressadamente, cedo. A primeira coisa. Cedo. Cedo é aquilo que é antes do tempo, é antes da ocasião própria, né? Ao alvorecer, de madrugada, é a prioridade. Aleluia. Mateus 6,33. E ele dará a vocês, se o colocarem no primeiro lugar de suas vidas. Outra versão mais, buscai primeiramente o reino de Deus, o reinado de Deus, a retidão de Deus, e todas essas coisas que serão acrescentadas. É o cedo, é a prioridade, é o hoje, é o presente, é o agora. É o agora, é o agora. E alegremos-nos no deserto, porque Deus é conosco no deserto. Finalizando Atos 3:22. E tendo deposto a este, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também dando testemunho disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Oh, glória. Que Deus nos crie, nos dê, nos conceda, pela benignidade, pela bondade, pela misericórdia, um coração reto, justo, e que busquemos a Ele em todas as dificuldades, todas as lutas. Amém? Graças a Deus. Vou passar para o Edilson, o senhor vai falar nesse caminho. Enquanto ele chega, amanhã o matutino, quarta-feira, 5 de oração reunido. Quarta-feira, 5 de oração reunido. No próximo sábado, é a festividade do Templo Sede. Estaremos aqui em nome de Jesus.
domingo culto do Acaoada, e assim marchando para Jerusalém. Amém? Na semana, ainda por semana, a gente fala na próxima segunda-feira que vamos estar aqui, Praça Kennedy, Pirineu e Santa Terezinha. Amém? Deus abençoe a vida do Senhor, o nosso irmão Cleber Jesus vai estar anunciando aí, e o pastor Wilson estará agora no microfone da mesa. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Bom, nós estamos com um trabalho de evangelismo, discipulado e missões. E Deus tem nos incomodado um pouco com relação às anotações das almas que estão aceitando Jesus. E qual o caminho a tomar após essa aceitação. Então nós estamos com a meta, junto com o pastor Carlos Bezerra, pastor Marco Ezequiel, pastor presidente Jair Silas e os demais obreiros, nós vamos confeccionar esse carnê com 50 páginas. Esse carnê vai ficar na igreja, em cima do púlpito, ou em qualquer parte aqui, mas ele não pode se ausentar do púlpito da igreja, da sua congregação. E o que fazer? Aceitou uma alma, aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. Lá nós temos uma equipe de evangelismo e temos uma equipe de missão. Não é isso, Marcos Ezequiel? Não é isso? Então, a equipe de missões, a equipe de evangelismo, ela está responsável para pegar o nome dessa pessoa, anotar nesse carnê. Aqui está pedindo os dados da pessoa, está pedindo o nome completo, sexo, masculino ou feminino, endereço, bairro, ponto de referência, data de nascimento, estado civil, WhatsApp, pode receber visita em casa, sim ou não, outro local para visita. Então isso tudo vai ser preenchido. Vai ser preenchido. E durante 24 horas, você que é responsável por missão e evangelismo, tem a obrigação de ligar para essa pessoa e acompanhar de perto. Por quê? Porque precisamos levar essa pessoa até o tanque de batismo. Precisamos levar essa pessoa até o tanque de batismo. Então tem muitas pessoas aí nas ruas, desviadas, precisando de ser alcançado através da palavra de Deus. Aí vocês me perguntam, e quando uma criança aceitar Jesus Cristo, vai fazer o quê? Vai anotar aqui também no talão? O talão tem uma página em branco, no final, atrás dele tem uma página em branco. Você vai anotar o nome da criança na parte de trás do talão. Na parte da frente, você só vai anotar as pessoas que tem condição, plena consciência, que aceitou Jesus e está disponível, quer se batizar. No caso, um adulto, um adolescente, com já 12, 14 anos, você pode preencher na parte principal do talão. Criança, você anota atrás, não tem problema nenhum. Você anotou e vai acompanhando. Agora, o adulto, você vai dar uma atenção maior para chegar até o batismo. Então as pessoas que não estão aqui, que fazem parte do evangelismo e missões, vocês vão passando, nós também vamos passar para as demais pessoas, o senhor dirigente vai passar. Então eu estou com esses carnês na mão, o pastor mandou confeccionar 35 carnês. Na cidade me parece que tem 33 congregações, vai ficar 2 carnês em minha mão, ou na Secretaria de Missões. Certo? Vai ficar 2 carnês. Se por acaso você ganhar 50 almas e precisar de mais um carnê, nós temos aqui mais um carnê, né? Então a meta é essa, você ganhar 50 almas por ano. Se você ganhar 100, você tem mais um carnê para preencher. Ah, é muita coisa, né, não? Eu vim ali no campo de Barra do Jacuí com o pastor Edivaldo, lá a meta era 3.500 almas por ano. 3.500 almas por ano. E o campo lá é bem menor do que esse. Então, se nós trabalharmos
esse tanque aí, ó, em 6 meses, eu creio que vai descer muitas almas ao batismo. Tá certo? E eu peço a cooperação de todos, principalmente dos dirigentes de congregações. Vamos começar a fazer trabalho nas ruas, vamos começar a evangelizar nas ruas e preciso do apoio dos dirigentes. Se não puderem nos apoiar lá na rua, mande o pessoal de missões, mande o pessoal de evangelismo. O que nós não podemos é ficar de braços encruzados enquanto as almas estão perecendo. Que Deus abençoe. Os caminhos estão na minha mão. Antes dos dirigentes saírem, pega na minha mão, assina direitinho sua congregação em seu nome e nós vamos acompanhar de perto em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor. Lembrando a igreja e aos superintendentes que nós entregamos um cartaz aqui para cada congregação, além de escolher também uma Bíblia para cada Bíblia, e aí está o propósito para esse ano. E o deles é de ganhar pelo menos uma alma, né, por mês. Aqui essa meta é bastante possível ser atingida. Então, sempre que puder, né, estamos lendo ali, pedindo para os irmãos olhar se está com um folheto na Bíblia para seguir aqueles propósitos. Pastor Marcos ainda, depois eu pastor isso. É a mesma coisa, a nota tem. Sim, mas tem a observação, né? Domingo mesmo teve dois foi reconciliação, dois jovens. Rapaz, senhor, irmãos, amados, depois que passei 14 anos, 9 meses no projeto transcultural da igreja, na cidade de Santa Cruz da Sierra, Bolívia, com a permissão de Deus, vontade da igreja, e também sentindo que era o tempo, regressamos e nos foi dada a missão aqui de trabalhar na SEMADA. SEMADA é a Secretaria de Evangelismo e Missões da Assembleia de Deus de Alagoinhas. E visando a capacitação dos promotores de missões das congregações, ou como são conhecidos, secretários, nós orando a Deus e em contato com a EMAD, a Escola de Missões da Assembleia de Deus, que é um órgão da CGADB, a Convenção Geral, estamos abrindo um núcleo do curso básico de missões aqui na nossa igreja. E com previsão de começar as aulas no dia 15 de março. A quantidade mínima para a abertura desse núcleo é de 15 pessoas. Até então não chegamos nem a 10. O contrato já foi firmado, assinado por pastor Jair por mim. E para quem é esse curso? Os promotores de missões das congregações. E também para os vocacionados. Você sente que você tem uma chamada missionária? Não deixe ela aí guardada, não. Eu não precisei ir para uma agência missionária como é comum e normal para quem tem uma chamada missionária, uma preparação específica na cultura e no idioma do país em que a pessoa vai ser enviada. Mas tive o privilégio de aprender tudo na congregação local, uma chamada específica para mim e para a minha família. Também tivemos, a igreja teve o cuidado de nos matricular, de nos aulas de espanhol, pelo menos 3 meses antes da ida, mas aprendemos mesmo lá no dia a dia. E de bônus, para quem vai participar desse curso, nós vamos contar todas essas experiências. Desde a chamada daqui, desde os primeiros dias lá, e tudo que nós lá passamos para ganhar uma alma para Jesus. Eu tive que adoecer, eu adquiri bactéria, para poder ganhar almas para Jesus, comer o que eles comiam, andar lá no meio deles, me adaptar, passei pelo processo de aculturação, fiquei desorientado, perdi a noção do tempo, senti a vontade de ficar isolado. Eu vou contar o restante das coisas para quem vem para o curso, viu? Tá bom? Então, irmãos, procure o irmão Edson. Cadê Edson? Ali está o irmão Edson. Viu? Estamos fazendo as inscrições. Tá certo? Amados irmãos, procure. De bônus, vai ter o curso de espanhol também. Amém? E o projeto é visitar Bolívia, a igreja que nós deixamos lá, plantada, com obreiro, funcionando, tempo próprio, filiada à Convenção Boliviana. Então, o projeto é passar a Macedônia e visitar a igreja que foi levantada com os recursos da Assembleia de Deus de Alagoinhas, aquela oferta que você dá no segundo domingo. Pois é, foi bem aplicado. Lá tem grupo de senhoras, grupo de senhores, grupo de crianças. Você vai visitar lá, se você fizer o curso. Deus abençoe os irmãos. Estou aqui na secretaria todos os dias, de segunda a sexta, de 8 às 12. Tá certo? Você quer fazer sua inscrição?
vagas limitadas, porque a sala lá não dá para muita gente não. Dia 13 encerra e aí só para o ano. Que Deus abençoe os irmãos. O desejo do nosso coração, irmãos, é sairmos pelos quatro cantos dessa cidade, caminhada evangelística, voltarmos às cruzadas evangelísticas, adesivados aí nos carros dos irmãos, pregar o evangelho, viu, irmãos? O desejo está ardendo no nosso coração. Nós não viemos aqui para ficar parados, não. Nós fomos para lá aprender, fizemos contato, aprendemos com outras igrejas, aprendemos com a Jocum. Então foi 14 anos e 9 meses lá no campo missionário para trazer todo esse material para você que tem a chama acesa no coração. Então eu estou esperando você no curso básico de missões. E vai ter também tarefa, vai ter questionário, vai ter exame, vai ter tudo, irmão. Em nome de Jesus, nós vamos começar assim esse curso básico aqui. E não vai ser só teoria não, vai ser prática também, em nome de Jesus. Se você tem essa chama no seu coração, tem essa chamada, se você não pode ir para uma agência missionária, você vai se matricular nesse curso aqui, em nome de Jesus. E sua visão de missões vai ser diferente. Você vai aumentar mais o seu desejo de ganhar almas para Jesus. É possível sim, porque quem deu essa tarefa para nós, Ele garante a nossa vitória. Só para quem quer. Quem crê comigo aí, levanta a mão e glorifica o nome de Jesus. E ore por mim e por minha família. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Saúde a todos com a paz do Senhor, né? Graças a Deus por tudo que Deus já fez por nós essa noite, que irá fazer muito mais ainda. Oremos ao Senhor nosso Deus, maravilhoso e eterno Pai da glória. Neste momento, meu Senhor, nós queremos te agradecer por tudo, Senhor, que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Nós queremos te pedir que o Senhor estenda as tuas mãos, abençoando toda a tua igreja de um modo universalmente falando. Abençoa, Senhor, meu Deus eterno, os missionários que estão, Senhor, em toda parte do mundo, meu Deus, divulgando, pregando, anunciando a tua palavra. Senhor, eu te peço, meu Senhor, visita cada um dos teus servos, aonde quer que eles estejam agora. Senhor, nós sabemos que tem muitos, meu Senhor, agora que estão passando por grandes privações, mas o Senhor é o Deus que tudo pode. Meu Deus, também abençoa a evangelização nesta cidade, nesse país, porque Tu és o príncipe da paz. O Senhor nos chamara para levar a Tua palavra aos mais necessitados, e aqui estamos nós. Também quero Te apresentar, Senhor, Teu servo, glórias a Deus que aqui faz esta missão, pastor, glórias a Deus, no nome de Jesus, o nosso pastor Emílio. Glória a Deus, toma o teu servo nas tuas mãos, Senhor. Ajuda que ele possa, meu Deus, retornar a esses trabalhos, meu Senhor, com grande afinco. E que esta obra seja, Senhor, divulgada e que o nosso inimigo, ele seja lançado por terra, envergonhado. Porque nós nascemos para fazer a tua obra na terra. E nada irá nos impedir. Também, Senhor, eu te peço pela evangelização das praças, onde nós estamos, Senhor, pregando, e também tem vidas se rendendo a Ti. Pai, nós Te agradecemos em tudo, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja do Senhor, agora e sempre. Amém. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Ageu 1:8.